queridas irmãs, hoje nós vamos para mais uma edição da nossa série de testemunhos que nós temos gravado com irmãos que têm algum motivo de alegria, de louvor a Deus, algo para falar sobre o nosso Senhor e como esse nosso Senhor é maravilhoso e tem feito grandes coisas por nós. Todos nós temos testemunhos a dar sobre o que o Senhor tem feito em nossa vida. E hoje eu chamei para estar aqui conosco e para compartilhar com a gente sobre o que o Senhor tem feito na vida dela, nossa irmã Tati, né? Eu digo que Tati tem o nome de princesa, né? É Tatiane Michele Azevedo Teixeira de Oliveira, não é, Tati? Então a Tati tem nome de rainha, né? De princesa. E essa princesa do Senhor, ela foi agraciada pelo Senhor e ela tem algo a compartilhar conosco. Eu costumo mencionar que testemunhar é uma oportunidade que nós temos de mostrar que o nosso Senhor continua sendo o mesmo Senhor desde sempre e eternamente. Aquele Senhor que fez, que realizou feitos maravilhosos na vida, né, de muitos que nos antecederam e que está registrado na sua palavra, né, esse Senhor é o mesmo, que continua fazendo grandes coisas por nós. E Tati, eu estava lendo hoje e lembrei de você, inclusive da conversa que nós íamos ter, né, nessa gravação. Estava lendo Marcos capítulo 5, né, e lendo a história do endemoniado o Gadareno, né, e o Senhor fez uma obra maravilhosa de libertação na vida dele e ele em dado momento quis ir com o Senhor, né. Isso está em Marcos capítulo 5, no versículo 18 e 19, essa vontade dele ir com o Senhor, né? A palavra de Deus nos diz assim, Jesus entrou no barco, né? E entrando ele no barco, rogava-lhe que fosse com ele. E o Senhor Jesus não deixou, não lhe permitiu, e ele disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez. E como teve misericórdia de ti. Então, testemunhar é exatamente isso, anunciar os feitos do Senhor na nossa vida. Então, eu gostaria de, sem muitas delongas, pedir que a Tati compartilhasse com a gente sobre esse feito do Senhor. Né, Tati? Dizer, finalmente, né, como você se sentiu e o quanto o Senhor foi misericordioso para contigo. É a volta a casa. Volte a casa e diga para os seus irmãos, para os teus, o que o Senhor te fez. Então eu queria que você contasse para a gente, Tati, o que exatamente te aconteceu e como você descobriu isso. Assim, eu numa consulta de rotina, eu fui submetida a alguns exames da tireoide. E lá foi detectado que tinha um nódulo, né, na tireoide. A princípio pequeno, passei por 2 médicos e os médicos não é nada. E eu descansei. 1 ano e meio depois, né, desse diagnóstico, já quase próximo aí da pandemia, tipo 2020, eu comecei a sentir alguns desconfortos e procurei um médico para ver o que, né, poderia ser. E aí veio o diagnóstico através de uma punção. Na primeira punção já deu, que era maligno, né, câncer de tireoide. E foi ali que eu perdi as estruturas, porque a minha principal oração era, Senhor, não me dê um câncer. Sempre foi. E de repente eu olhei para Deus e disse, Senhor, por quê, né? Tinha que ser um câncer, né? Já que era a minha oração de todas as noites, literalmente. Sempre que eu orava pela saúde, o Senhor me livra das doenças, né, malignas. Né? E aí veio, o Senhor me ajudou ali naquele momento, mas foi difícil o diagnóstico, o dia em si mesmo, porque, né, eu abri ali pela internet o resultado e a leitura não é muito difícil. Eu entendi logo muito bem, era um final de tarde e realmente ali eu me vi sem estrutura, né? Muito assim, emocionada, muito, né, fragilizada, sem saber, sem entender, sem conhecer da doença. Só a palavra
em si, do câncer, eu nem usava essa palavra, eu não gostava de pronunciar. Então, para mim, naquele primeiro momento, foi algo assim que me desestruturou, abalou as minhas estruturas mesmo. Dizem, né, eu já ouvi algumas pessoas comentarem que quem tem um diagnóstico desse passa por várias fases, né? A fase do desmoronamento, que talvez seja essa fase inicial, né? Aquela em que você realmente se reveste, né, da autoridade do Espírito Santo, da fé, da esperança, aquela em que você se abate, que você acha que nada vai acontecer, mas enfim, eu queria que você compartilhasse com a gente, Tati, qual foi esse maior momento de luta tua, né, a maior dificuldade da fragilidade humana mesmo, porque, meus irmãos, é natural, é normal, nós somos seres humanos, a gente vai desmoronar, vai chegar um momento que a gente quase se imagina sem fé, eu acredito desse jeito, né? E é a hora que o Espírito Santo vem e diz, não, meu filho, eu te tomo, né? E vou cuidar de você, mas eu queria que você compartilhasse um momento de dificuldade, de luta mesmo, já convivendo com a enfermidade, tendo que fazer tratamento. Sim. A princípio, né, como você falou, eu me via pela primeira vez abalada emocionalmente de uma forma que eu não me conhecia, eu não conseguia raciocinar. Eu chorava muito no início, nos primeiro mês, né, antes de começar todo o tratamento. Pela graça de Deus, foi tudo muito rápido. Eu consegui o encaminhamento, eu consegui consulta no SECOM, eu consegui... Foi tudo assim, Deus foi providenciando tudo assim muito rápido. Eu vi a mão de Deus, porque eu ficava, inclusive, poxa, mas né, vai demorar, a gente sabe que pelo SUS, né, eu não tinha condições de fazer o tratamento particular. Sim. E aí eu fiquei muito preocupada com isso, né? Como é que eu vou fazer? Como eu vou custear um tratamento? Né? Porque se a gente quer uma agilidade no sistema de saúde, tem que ser particular. Então, mas assim, Deus foi perfeito, onde Ele veio assim acelerando todo o processo. Mas na verdade a raiz da situação é o emocional, né? É você conseguir, né, se equilibrar, ter aquele equilíbrio emocional, e eu não estava conseguindo. Eu estava assim no meio, às vezes eu estava atendendo no trabalho e engasgava o choro e a lágrima vinha, porque eu tinha que continuar trabalhando. E aí teve um dia eu vim andando, eu pegava uma carona do trabalho, eu vim andando do Alvorada e vim chorando no meio do caminho. Aí eu fiquei assim, Senhor, isso não é de Ti, porque eu tenho que confiar no Senhor, só que eu não estou conseguindo. E aí eu fiz uma oração, assim, eu disse, aí eu vim angustiada pela rua. Quando eu cheguei em casa, o meu ponto seguro ali, o meu local de sossego, né? Quem tem filho, marido, essas coisas, a gente chega em casa, aquela, né, filho, que a atenção é a minha mãe, o meu esposo, mas eu fui direto pro banheiro. E lá no banheiro eu lembro que eu me ajoelhei e chorei e botei assim diante de Deus, assim, eu disse, Jesus, não que eu esteja comparando a minha aflição à tua lá na cruz, mas eu sei que, né, que a sua aflição é maior. Foi maior, mas eu queria que o Senhor me desse aquela força que o Senhor teve para suportar tudo aquilo que eu sei que vai vir, né, e que o Senhor suportou. Então foi essa força que eu pedi, e eu lembro que eu chorei muito, e eu disse, eu vou confiar, vou me entregar, eu vou, né. E aí a partir daquela oração houve uma mudança em mim mesmo, interna, né, interior, espiritual mesmo, onde a partir dali o Senhor me renovou, e aí eu fui vencendo, né, cada dificuldade. Imagina. Pensamentos, Tati, que pensamentos? O pensamento permearam a sua cabecinha naquele momento. Nesse mesmo dia, nessa oração também, o pensamento principal, eu também fiz uma outra oração. Senhor, eu sei que a minha filha não precisa de mim, porque o Senhor que é o pai dela, e se o Senhor achar por bem me levar, eu sei que o Senhor vai cuidar, vai criar, mas eu quero te fazer um pedido, né, que o Senhor permita que eu a crie, que eu esteja com ela. Foi a oração que eu fiz, e o pensamento principal é esse,
se agora, se eu me for, o que vai ser, né? A gente pensa no filho, né? É o primeiro pensamento. E o segundo pensamento que fica muito e ficou todo o tratamento é tipo assim, em que estágio tá, né? Se tá muito avançado, né? Tá enraizado, e aí a gente fica nesse pensamento, e esse pensamento foi constante, porque como a médica falou, por dentro só na hora da cirurgia, que vai dizer o quadro exato. Então isso sempre ficou ali me rondando o tratamento inteiro até o momento da cirurgia. Será que já tinha passado para outros órgãos? Já tinha uma metástase? Essa aí é a indagação que a gente tem que conviver até o momento mesmo da cirurgia. E, Tati, com relação ao cuidado do Senhor, assim, qual foi o momento que tu sentiu de forma assim poderosa mesmo a presença e a manifestação do Senhor na tua vida, e que ali tu pensou assim, eu vou ser curada, Deus vai fazer uma obra? Assim, me refiro assim à experiência pessoal mesmo, né? Eu sempre costumo dizer que existem momentos na vida do cristão, um momento especial na vida do cristão em que ele vai ter uma experiência pessoal com Deus, no vale, em que ele vai olhar e vai se sentir assim, sou eu e Deus, acabou, não tem ninguém, não tem médico, não tem marido, não tem filho, não tem pai, não tem mãe, sou eu e Deus. Qual foi esse momento em que você sentiu a experiência do cuidado e da manifestação de Deus na tua causa? Como eu falei, a princípio, no próprio tratamento em si, que ele, assim, eu vi a mão, literalmente, eu olho para trás e eu consigo identificar a mão do Senhor em cada etapa ali do tratamento, realmente, literalmente, manuseando, conduzindo as coisas para que fluíssem, né? Isso aí em meio de uma pandemia, né? A gente está falando de pandemia, inclusive a minha cirurgia ela foi adiada 2 vezes por conta da pandemia. E a Covid passou por casa também, vale, né, lembrar que eu estava recém-diagnosticada e eu tive todo esse problema com o meu esposo, né? E aí, essa fase foi uma fase que eu nem lembrei que eu tinha essa doença, porque o Covid não permitiu, mas, assim, a experiência mesmo que eu tive com Deus foi através da família e da igreja. De que forma? Eu pude sentir o colo de Deus, o amparo mesmo, o cuidado, em todos os sentidos, tanto espiritual quanto financeiro, porque, como eu disse, eu não tinha condições. Então, muitos irmãos, minha família, muitas pessoas se levantaram mesmo para me ajudar de todas as formas. Então, eu vi Deus em cada pessoa. Eu vi que era Deus ali, os irmãos me servindo ali naquele momento, mas eu entendendo que era Deus agindo através daquela pessoa, né? E aí, quando teve uma experiência única, que foi com uma pessoa que não era da igreja, não era família, era um médico, onde, como eu falei na pergunta, poxa, eu já estou todo esse tempo esperando, vai fazer 6 meses e eu não consigo ainda a cirurgia e a dia e tudo. Eu disse, meu Deus, será que está crescendo? Será? Porque eu não podia fazer uma ultrassom a cada semana, apesar de que a vontade é essa, né? Toda semana tu quer fazer uma, mas não, né? Tem que ter aquele equilíbrio. Então, e aí eu, com Deus pensando e tudo, eu disse, Senhor, será que aumentou? Como é que será que tá? Será que já está em outro órgão? E aí a gente fica com aquilo. E aí eu estava no meio de umas consultas de rotina ginecológica novamente, porque agora eu preciso mais do que nunca, né, tá? E aí eu fui fazer uma ultrassom mamária, e aí esse médico começou a conversar comigo, perguntou se eu já tinha tido algum problema na mama, eu falei que não. Aí eu disse, meu Deus, esse homem está enxergando alguma coisa de errado, e ele perguntando e eu ficando agoniada. E aí ele disse, olha, aqui tá tudo tranquilo. Aí eu disse, ai meu Deus, né? Eu me assusto, amém. E aí ele disse, aí eu falei, poxa, mas aí eu tô, né? Aí eu contei a minha história, eu tô com problema na tireoide, eu contei, tô com câncer, tô guardando cirurgia, tô pelo SECOM e tudo. Ele é mesmo. Aí do nada, porque você sabe que a ultrassom, cada parte do corpo você paga, né? Exato. Aí do nada ele pegou lá aquele aparelhinho e passou aqui. Passeou todo o meu pescoço, olhou tudo, ou seja, era só eu e Deus. Né? E ali eu senti que Deus estava dizendo, eu tô aqui, eu tô cuidando,
E eu vou te dizer que não tem nada, tá tudo igual como estava antes. Então ele foi, passeou tudo aqui pelo pescoço, olhou e disse, realmente, eu tô vendo, né, tá aqui, já tá, né, eu tenho um termo técnico, não sei se é enraizado, mas ele falou, realmente tá aqui, já é mesmo maligno, tá confirmado. Aí ele virou pra mim, mas olha, fica tranquilo, ele falou, né. Aí ele baixou assim um pouquinho a bola dele, ele me mostrou a cirurgia dele. Isso eu também já tive. Pelo mesmo processo que você está passando, eu já passei, segue o tratamento. Não abandone o tratamento, ele falou, né? E aí eu senti que Deus estava usando aquela pessoa para falar comigo, para me dar aquela confirmação. E aí aquilo era no meu coração, porque eu nem podia muito dividir, porque quando eu dizia assim, Alexandre, meu esposo, né? Isso, aí ele dizia assim, não, é psicológico. Não, olha, tu tá com o psicológico abalado. Então eu não podia, eu ficava com aquilo só para dentro de mim. Então era eu e Deus. E só Deus que sabia daquela minha inquietação. E aí naquele dia, o Senhor falou comigo de uma forma assim que ele nunca tinha falado, né? E usando uma pessoa totalmente estranha, né? Se ele teme a Deus, eu não sei, ele não transpareceu, mas eu vi Deus dizendo para mim, ó, tá aqui, tá vendo? É aqui, é assim, tá tudo bem. E aquilo ali foi para mim, eu saí dali daquele hospital, parece assim que eu tinha experimentado o sobrenatural de Deus. Amém. E eu acredito nisso, porque é assim que Deus age, né? Eu queria que você compartilhasse, já caminhando para o nosso encerramento, né? Mas eu queria que você compartilhasse, Tati, com a gente, a experiência do devocional diário, né? Assim, como Deus usou a sua palavra, os louvores para falar contigo, né? Porque nesse momento a gente sente que Deus fala com a gente muito, todo o tempo pela sua palavra também, né? E se você tiver algum versículo que mexeu com você, com as suas estruturas lá dentro mesmo, eu queria que você compartilhasse com a gente, que você dissesse para os nossos irmãos assim, olha, essa palavra de poder que eu recebi de Deus, né? Então, eu queria ouvir isso agora de você, né? Sobre a palavra do Senhor. Assim, devido ao tratamento, uma coisa assim que eu louvei muito a Deus foi pelo tempo que eu pude tirar. Eu tirei realmente um tempo, eu entrei de licença, fiquei 8 meses de licença e eu pude ficar em casa, eu pude aproveitar minha família, né? Eu pude ser cuidada, pude ficar perto da minha filha e me dedicar também mais à palavra, à oração. E uma das coisas que me auxiliou muito, assim, que me deu estrutura, foi o pequeno grupo. Foi o pequeno grupo. Não só a reunião em si na sexta-feira, mas a comunhão que a gente adquiriu, eu e minha família, com os irmãos. Aquele relacionamento, aquela intimidade. E eu fui literalmente carregada pelos irmãos em oração, em apoio, em tudo que possa se imaginar. E eu louvo a Deus, porque eu acredito que Deus providenciou todas as coisas bem antes, né? Bem antes, né? Disso acontecer. E para mim, enfim, foi maravilhoso. A experiência trouxe para mim crescimento, trouxe para mim muito assim, amadurecimento espiritual, a questão do pequeno grupo. E no dia a dia, no meu devocional, né, a minha oração, eu tive a oportunidade também de fazer cursos da UBF. E naquela época de pandemia fiz online, mas eu pude me dedicar, então eu procurei mergulhar mesmo um pouco assim nas escrituras e no louvor, né? O louvor é adorar, né? Que eu escutava muito na voz da Amanda Vanessa, que, né, não importa se tem resposta, se não tem, é adorar. Se vai curar, se não vai, é adorar. Então essa para mim foi a chave. E fervente oração também é um dos louvores que eu mais assim ouvia. E o versículo sempre foi, mesmo antes da minha doença, quando eu sabia assim que tinha alguém que estava passando por uma enfermidade, esse salmo ele sempre mexeu comigo, que é o Salmo 103, do 1, eu acho que é o 3, deixa eu ler aqui. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor,
e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a mocidade se renova como a águia. Então esse salmo ele sempre andou comigo, desde antes, né, desse período aí. E eu sempre tive ele na minha mente. Eu disse, se é o Senhor, né, que vai me curar, então eu tenho que descansar e confiar. E se Ele não curar, eu sempre procurando de uma forma assim, me preparar para a vontade dele, né? Senhor, mas se tu não quiser, né, se não for da tua vontade, né? Então, mas me prepara, me dá estrutura para aceitar a tua vontade, seja ela qual for. Então, era essa aí a oração. E enfim, você recebeu um diagnóstico de cura. Sim. Aí fiz a cirurgia, da cirurgia eu fiz a rádio e hoje eu estou só acompanhando, né? Graças a Deus eu fiz o exame, que é a pesquisa de corpo inteiro, né? Que a gente faz, tomo iodo, graças ao Senhor. Aí só comentando, estava em processo de metástase. Na cirurgia, eu tirei a tireoide, mais os linfônodos que estavam próximos à tireoide, já estava em processo de metástase, por isso que eu fiz a rádio. Mas assim, na pesquisa de corpo inteiro, foi limpo tudo, não apareceu nenhuma, né? Nenhum brilho, que eles chamam de brilhar, é alguma célula cancerígena, então alguma parte do corpo, graças ao Senhor, para a honra e glória do Senhor. Amém. Ele restaurou, curou. E agora é só fazer a minha parte, né? Que é procurar estar acompanhando. Ainda estou fazendo no SECOM, de 3 em 3 meses o acompanhamento, e vou ficar aí por uns anos. Pelo SECOM, 5 anos. Amém, Tati. Muito felizes estamos com o nosso Senhor e com você, né? Pela cura que o Senhor deu. Na verdade, todos nós, como eu iniciei minha fala, temos testemunhos a dar. Todos nós somos um testemunho vivo do que o Senhor pode fazer na nossa vida, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito. O Senhor está sempre nos curando, porque nós precisamos de cura em todas essas áreas na vida da gente. E eu gostaria de louvar ao Senhor junto com a Tati e junto com vocês que vão ouvir esse testemunho precioso da nossa irmã, né? Louvar ao Senhor pela vida dela, pela nossa vida, e porque nós um dia conhecemos nosso Senhor. E gostaria de encerrar esse momento lendo 3 versículos do Salmos 26, 126, que diz o seguinte: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. E se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Sim, com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso nós estamos alegres. E assim nós encerramos esse momento, alegres com os feitos maravilhosos do Senhor em nossa vida. Muito obrigada, Tati, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Amém.